Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio, na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre estatística mais propriamente e continuando a falar sobre dados agrupados. Na aula passada eu falei sobre classe modal, mas aqui eu vou enfatizar o que é classe modal e explicar o que é classe modal e mediana. Tá? A classe modal, como eu falei na aula passada, é aquela que aparece maior frequência. Então, quando você olha para cá, para esses dados agrupados, intervalos, você observa que quem tem maior frequência aqui é essa classe aqui. Então, essa classe de 2.500 a 4.000 é chamada de classe modal, pois há 12 valores pertencentes a esse intervalo. E as outras frequências, elas são menores, ok? Então, como esse aqui teve maior frequência absoluta, então ele vai ser a classe modal. Geralmente, ele não vai pedir um número, ele vai pedir mesmo a classe modal. Lá na aula passada eu falei que ele pode pedir um número, certo? Então, se ele pedir um número, você tira a média aritmética desses dois valores. Se não, ele quer mesmo a classe modal. Ele sabe que a moda está nesse intervalo. E a mediana? Como é que eu faço para encontrar a mediana? Aí você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Vamos relembrar o que é a mediana. Nós temos aqui, vou organizar, tá? Os valores vão estar organizados. 5, 6, 7 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui esses valores. Como é que eu faço para tirar a mediana dessa primeira relação, dessa primeira sequência aqui de valores? Você pega o valor central, porque é uma quantidade ímpar, então esse valor central vai ser a mediana. Se eu tenho esse caso aqui, você vai pegar os dois valores centrais e tirar a média, e essa média vai ser a mediana. Mas o que é realmente isso, gente? O que é realmente a mediana? A mediana de uma relação de valores é um valor que separa essa relação em duas partes com a mesma quantidade. Então, por exemplo, 4,5 aqui está separando 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Então, está separando em duas partes. O 5 aqui está separando 2, 3 de um lado, 6 e 7 do outro. Então, está separando em duas partes. Essa parte aqui, que está abaixo, são valores menores ou iguais a medianas. Esses outros aqui são valores maiores ou iguais à mediana. Ok? Então, é isso que é a mediana. Com relação aos dados agrupados, vamos entender agora o que a gente vai fazer. O que eu tenho aqui, ó, de 1.000 a 2.500, 4 funcionários. 2.500 a 4.000, 12 funcionários. 4 a 5.500, 7 funcionários. Como aqui, a gente também vai observar a metade. Metade para um lado, metade para o outro. Mas agora eu vou observar em porcentagem, tá? Para que fique mais claro o que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, 4 sobre 23, que é o total, tá? É aproximadamente 17,4%. 12 sobre 23, 52,2%, aproximadamente. 7 sobre 23, 30,4%. Eu sei que até aqui eu tenho 50% dos meus valores. E daqui até aqui nós temos 50% dos valores. É isso que se diz que é a mediana. Ela divide ao meio, 50-50. Só que observem, eu vou colocar aqui esses valores no gráfico para que fique mais claro. Nós temos um gráfico que representa a porcentagem e os salários em reais. Então, aqui, ó, de 1.000 a 2.500, a gente já tem aqui 17,4%. De 2.500 a 4.000, 52,2%. E de 4.000 a 5.500, nós temos 30,4%. Se somar tudo, tem que dar 100%, tá? Aí, observem. Ora, de 4 até 12, se eu olhasse como sendo essas medianas aqui tradicionais, nós teríamos 23 dividido por 2
Isso aqui daria o quê? 23 dividido por 2 daria 11,5, né? 11,5. Que 11 vezes 2 dá 22 e 1 dividido por dá 0,5. 1 por 2 dá 0,5. Então, na verdade, eu ia estar querendo o 12º termo, que aparece na sequência. Se eu olhasse dessa maneira, né? Só que se eu olhar aqui, ó, quando eu chego aqui é 4. Não cheguei ainda no 12º. Então, vou passar para cá. 4 mais 12 dá 16, ou seja, eu passei pelo 12º. Eu passei pelo 12º. Então, a minha mediana vai se encontrar nesse intervalo. Do mesmo jeito com relação à porcentagem. Se você olhar para a porcentagem, você vai perceber isso, ó. Que de 1.000 até 2.500 só tem 17,4%. Né? Ao final do primeiro intervalo, encontram-se apenas 17,4% total dos valores. Se eu olhar de 1.000 até 4.000, até o final dos 2 primeiros intervalos, encontram-se acumulados 69,6% do total de valores. Porque 17,4 mais 52,2 dá 69,6. Então, passou. Nós concluímos que a mediana, ela pertence a esse intervalo. Então, vamos dizer que a mediana esteja aqui, ó. Eu não sei que valor é esse aqui, né, ó. Não sei, tá? Eu estou chamando aqui de ME, de mediana. Então, como é que eu faço para descobrir esse valor? Aí, prestem atenção, que agora é que vai ser o pulo do gato. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos observar a área desses retângulos aqui, ó. Porque se eu somar a área desse azul com essa partezinha aqui, que eu dividi aqui da mediana, com essa parte até aqui, ó, a área dela tem que dar 50%. Se eu pegar essa outra parte aqui, ó, que observe que está em branco, né? Mas esse verde aqui também tem que dar 50%. Por que tem que dar 50%? Porque a mediana divide em 50% e 50%. Então, se eu observar as áreas nesse histograma, eu vou conseguir determinar. Ok? Então, observe que esse retângulo aqui, ó, que é o que está de vermelho, tem a mesma altura. Então, nós vamos estar relacionando a ele, porque essas duas aqui a gente já conhece, ó. O que a gente não conhece é essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Ah, a professora está no meio. Não, não é que esteja no meio. Aqui no meu desenho é claro que eu não vou conseguir esboçar onde vai estar. Ok? E como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Nós temos aqui que a área é diretamente proporcional à base do intervalo. Então, aqui a área é proporcional a essa base, a área é proporcional a essa base, a área é proporcional a essa base. Então, fazendo isso com relação às áreas, nós temos o seguinte, a relação é essa, ó. Se eu pegar a mediana, presta atenção, se eu pegar a mediana, tá aqui, e diminuir isso aqui, ó, o menor valor, isso vai ser proporcional, tá? A dividir esse aqui, ó, essa diferença aqui, só que isso aqui é proporcional como? É proporcional se esse... Observe que até aqui
você tem que ter 50%. Só que eu já tenho 17,4%. Para chegar nos 50%, então, essa pequena área aqui corresponde a 32,6%, que é para completar os 50%. E esse pedaço aqui que sobrou, ora, você tirou aqui 32,6% de 52,2%. Então, está relacionado ao todo, né? Então, esse intervalo todo, observe, de 4.000 a 2.500, está relacionado a 52,2%. Então, eu estou olhando só esse pedacinho aqui com relação ao todo. Então, a mediana menos o valor inicial sobre 32,6%, que é o que esse pedacinho corresponde, é igual ao intervalo, ao valor maior do intervalo que ela pertence, menos o menor, dividido pelo valor total, porque o que eu estou olhando agora é esse retângulozinho vermelho todo. Isso com relação às áreas. E aí você vai calcular, fazer esses cálculos, né? Meio pelos extremos, trabalhando com a ideia de porcentagem. Cuidado, a gente não trabalha com a porcentagem, trabalha com o número, tá? Aqui você vai colocar 32,6, aqui você vai colocar 52,2 sobre 100, sobre 100. Multiplica meio pelos extremos, faz o cálculo direitinho para encontrar a mediana. Aí eu já fiz os cálculos aqui e a mediana deu aproximadamente R$ 3.436,78. Ok? Então, novamente, como é que eu faço? Tiro as porcentagens, observo as porcentagens. Eu tenho que observar o que eu quero, que é isso aqui, ó, para saber aonde é que chegou. É o valor final menos inicial sobre a porcentagem dele. Valor final menos inicial sobre a porcentagem dele. Isso quer dizer que é diretamente proporcional à medida da sua base. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.